Muito bem, voltando nesta manhã de terça-feira com o seu quadro aqui, EBD no Rádio. Nosso muito obrigado por sua audiência. Cantou aqui agora dentro do nosso programa, na nossa berlinda musical, cantou ele, Álvaro Tito, né, com esse grande sucesso aí, que vem ultrapassando gerações, tá bom? E essa música especial nós oferecemos para Luceni na Terra do Sol, né, para a irmã Leide na Vila São João, que acabou de nos ouvir aí, essa belíssima canção, e também para todos os nossos irmãos ligados com a gente em qualquer parte da Grande Bacabal, para o doutor Hugo Megaron, aí na Fazenda São João, município de Bom Lugar, tá certo? Um forte abraço a todos os nossos irmãos aí ligados com a gente no município de Bom Lugar, nosso muitíssimo obrigado, que Deus nesta manhã vos abençoe ricamente, tá bom? Estamos no ar com mais uma edição do programa EBD no Rádio para trazer a você informações dos principais conteúdos que vamos estar estudando na nossa Escola Bíblica Dominical, tendo em vista que a nossa EBD é composta por 12 classes, né? Mas devido a algumas limitações de algumas congregações, varia o número de classe, tá bom? E tem aqui nesta manhã de terça-feira o resumo de 5 classes da nossa EBD, da nossa querida Escola Bíblica Dominical. O irmão Leomar já está preparando aí a segunda canção que vamos tocar dentro do nosso programa, e eu quero oferecimento especial para o meu irmão, minha irmã Elizabeth, no Areal. Muito obrigado, irmã Elizabeth, por sua audiência, ao irmão Francisco, seu mundigno pai, bem como a irmã Elisa, sua mãe, e também ao nosso querido amigo Levi, tá certo, aí no Areal, acompanhando a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Depois, quero oferecer também aí para a irmã Lavínia, na rua Oswaldo Cruz, para o Valber Filho, para o Valber Pai e para a irmã Maria, tá bom? Mãe da irmã Lavínia, ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. E eu não posso esquecer de jeito nenhum, de abraçar e cumprimentar a irmã Mocinha, aí na Castelo Branco, também ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. Não só a irmã Mocinha, mas também o Manuel, tá bom? Vamos de música, Léo, e essa música especialmente para todos os nossos irmãos ligados com a gente nesta manhã de terça-feira. Hoje é terça-feira, tá certo? Um abraço especial à irmã Edna, na Residencial Terra do Sol, ligada à nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Um abraço especial também aos nossos irmãos Rosalina, Antônio Chagas, ambos da congregação Monte Oreb, ligado na nossa programação. O Leomar não sabe onde fica esta congregação, né? O Leomar não sabe onde fica a congregação Monte Oreb, tá bom? Ainda continuando nessa manhã de terça-feira com os nossos abraços, cumprimento. Queremos abraçar a irmã Ieda, aí em frente à creche Mãe Deise, e também na Vila São João, ouvindo também a nossa programação. Um alô especial para a dona, para o seu Maza, né? Para o Raimundo, tá certo? É esse o nome mesmo, Zé Leomar? Tem certeza? Tem certeza que pode dizer isso mesmo? Raimundo pé de bode? Cada alcunha, né, rapaz? O Raimundo Pé de Bode, a dona Lúcia, né, a irmã da Dolores, irmã Suelir, e o Tonhão no povoado Santa Rita do Epifânio, tá? Um forte abraço a vocês, meus irmãos, ligados com a gente na nossa programação de terça-feira. O nosso quadro EBD no Rádio, tá? Você tá ouvindo aí o BG com o quarteto Giliard dizendo: vem para EBD. Fique à vontade, você é o cara. Senhor Jesus. Só justificando aqui, irmã Márcia, quando ele mandou a mensagem pela irmã Chiquinha, que sempre está lá pelo povoado Santa Rita do Epifânio, aí o seu Raimundo, ele disse: pode dizer para os irmãos lá, dizer que é o pé de bode, porque ele só é conhecido assim. Você fala Raimundo, ninguém vai conhecer. Então eles podem chamar lá sem problema, que eu não sabe não. É esse mesmo. Tá certo. Muito bem, então um abraço aí por Raimundo Pé de Bode, no povoado Santa Rita do Epifânio, tá? Nosso muito obrigado por estar nos acompanhando nesta manhã, toda a nossa programação aqui na nossa emissora. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente este povoado aí nesta manhã. O Leomar vai tocar mais uma música e eu já volto fazendo aqui, apresentando os nossos conteúdos da nossa EBD.
bíblica dominical. Muito bem, voltamos nesta manhã de terça-feira com o nosso programa EBD no rádio. E esse programa tem como objetivo estar trabalhando com nossos ouvintes, apresentando para você os principais conteúdos, ou por que não dizer, os 5 conteúdos que vamos estar estudando na escola dominical. Como eu disse, é claro que a nossa EBD, ela tem muito mais do que 5 classes. O currículo, o componente curricular da nossa EBD, ela é composta por 12 classes, né? A começar por maternal, de 0 a 2 anos. Aí vemos para berçário, de 0 a 2 anos, maternal, de 3 a 4 anos, jardim de infância, de 5 a 6 anos, primários, de 7 a 8 anos, juniores, de 9 a 10 anos, pré-adolescente, de 11 a 12 anos, adolescentes, de 13 aos 14 anos, juvenis, dos 15 aos 17 anos, jovens, que muitas pessoas ainda confundem, jovens e adultos. Não, foi dividida esta classe em 2 classes. A classe de jovens, que vai dos 18 aos 24 anos, e a classe de adultos, que vai de 25 a 150 anos. Então, estas são as turmas, é claro, sem contar com a classe de discipulado, né? A classe de discipulado. Então, essas são as nossas classes que compõem aí a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Está nas minhas mãos aqui a primeira classe que eu quero apresentar nesta manhã o conteúdo. Para você está a classe de pré-adolescentes, né? Que por falar nisso, pré-adolescente, Leomar, me lembrei agora, quero mandar um cumprimento e abraçar a todos os professores, a todos os coordenadores que se empenharam pelos esforços para a nossa realização do nosso 13º Fórum de Adolescentes, que aconteceu ali na Coab, tá bom? Nosso muito obrigado também à equipe da Coab, na pessoa do seu coordenador, irmão Leandro, tá certo? Que montou toda uma equipe que tratou o fórum com carinho, com amor, tá bom? Ao nosso pastor Wendel, pastor local, e ao nosso pastor Valbert, que é o pastor da área 5, tá certo? Nosso muito obrigado. E a toda a nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical. Esse é um trabalho realizado pela superintendência da EBD há 13 anos nós realizamos. E uma curiosidade é que o primeiro fórum de adolescente aconteceu ali na Coab, foi a primeira edição do fórum que aconteceu ali. E agora a nossa 13ª edição, tá bom? Aos nossos preletores que estiveram lá se fazendo presente, ao pastor Erlan, ao pastor Paulo Henrique, da cidade de Lago Verde, e também a nossa querida irmã Rosângela, que foram as ministrantes aí do nosso fórum de adolescente. O tema foi o Identidade Cristã, que já é um tema base do nosso fórum de adolescente. Nosso muitíssimo obrigado a todos por essa grande realização, tá bom? E a você, adolescente, que participou, que eu sei que foi ricamente abençoado, tá bom? Então está nas minhas mãos aqui a pré-adolescente, que esse ano, nesse trimestre, está estudando o tema Igreja, um lugar de comunhão. E já estamos finalizando, chegando da lição de número 12, portanto, apenas uma lição, mais 2 lições para ser finalizada este conteúdo. E nessa lição de número 12, nossos queridos alunos vão estudar o tema da lição deles a minha missão ou a missão da igreja, né? E com certeza esta lição trará grandes aprendizagens para os nossos alunos, né? E nós temos como propósito estar trabalhando com nossos alunos, apresentar a ele o conceito de discipulado, o conceito de evangelismo e também de missão, tá bom? E demonstrar, é claro, para nossos alunos
quais são, né, as formas que nós podemos fazer missão, tá bom? E aí, finalmente, nós também estaremos trabalhando na sala de aula com os nossos alunos a questão do ID de Cristo, né, e a realidade da nossa igreja de hoje. Além de tudo isso, nós temos que trabalhar também nos nossos alunos, temos que deixar claro na mente dele, saber que eles precisam saber que a missão da igreja é pregar o evangelho a todo mundo, saber também que a missão da igreja, além de pregar o evangelho, também é socorrer os necessitados, né? E cuidar do próximo faz parte também da missão da igreja. Não é só pregar o evangelho, mas também cuidar dos necessitados, cuidar, sobretudo, dos novos convertidos. É a nossa responsabilidade, né? Amparar, dar o alimento adequado, na hora certa, no momento certo, para os nossos novos convertidos, tá bom? Além de tudo isso, nós vamos também aprender, fazer com que os nossos alunos aprendam que nós podemos fazer missões indo, orando e contribuindo, tá certo? E também nós temos que deixar claro para eles que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para falar de Jesus, tá bom? Porque nós somos abençoadores dos irmãos, tá certo? Nós somos abençoadores daqueles que estão aos nossos redor. Então, esse é o tema da lição dos nossos alunos da classe de pré-adolescente, a missão da igreja. E aí eu faço uma pergunta aqui dentro do nosso programa a você que está nos acompanhando nesta manhã de segunda e terça-feira. Quem é a igreja, né? A igreja é essa estrutura física que nós nos reunimos para congregar? Não, também chamamos de igreja, mas a igreja, a Bíblia em muitas ocasiões, porque não dizer em todas as ocasiões, a Bíblia se refere à igreja como você, como eu, se referindo à minha pessoa, se referindo à sua pessoa, né? Ela diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz mais, diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, ou seja, ele habita no templo que ele criou, que ele formou, que sou eu e você. Então você é igreja, eu sou igreja, louvado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Quero apresentar para você agora, você que nos acompanha no nosso canal Escola Bíblica Dominical, está aqui nas minhas mãos, você que vai ver a imagem da revista, tá bom? Aqui o tema da lição dos adolescentes, né? Essa classe, que é a classe dos 13 ao 14 anos, que nesse trimestre, nesse segundo trimestre, está estudando a história do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, né? E nós já estamos chegando também nessas lições, porque elas acompanham a dinâmica de todas elas, tá certo? Nenhuma está fora de sua execução, todas acompanham as mesmas datas para serem estudadas. E nessa lição de adolescente, estamos estudando a lição de número 12, que tem como tema o reinado do sul, que é Judá, tá certo? Vamos aprender nessa lição. Vamos aprender sobre o reino do sul, destacando a trajetória de reis que foram fiéis a Deus, tá bom? Vamos apontar o cuidado de Deus com os hebreus, mesmo quando eles foram infiéis ao Senhor, tá? E a história dos hebreus, do povo escolhido de Deus, que chegou até nós, essa escolha também não é diferente. Deus continua dispensando o seu cuidado para comigo, para com você, mesmo muitas vezes nós não sendo fiéis ao Senhor, tá certo? Mas ele continua com o seu cuidado, continua com o seu amor, continua com a sua graça, tá bom? E vamos ensinar aos nossos adolescentes vamos ensinar a eles sobre a importância de ouvir a Deus, não só ouvir a Deus, mas também seguir os seus mandamentos, né? Porque tem muita gente só ouvindo, mas não estão seguindo e muito menos praticando o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem preparado para o seu viver aqui na terra. Tão importante quanto ouvir a Deus, ouvir os seus ensinamentos, ouvir as suas instruções, é colocar em prática,
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Então essa é a grande lição que vamos estar estudando na classe dos nossos adolescentes de 13 aos 14 anos, tá bom? Que está estudando esse trimestre a história do povo escolhido. Então, vamos estar estudando a história, a minha história e a sua história, porque somos a descendência deste povo que foi escolhido por Deus, tá? Está chegando agora nas minhas mãos a lição de juvenis, né? Que é a classe dos 15 aos 17 anos, que nesse segundo trimestre de 2023, estão estudando o tema: o que Cristo fez por nós e o que nós podemos fazer pelo reino de Deus, né? Um bom tema, o que ele fez por nós e o que nós podemos fazer pelo seu reino. Vou mostrar aqui a capa para você que vai acompanhar este programa no nosso canal Escola Bíblica Dominical. Você que não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal, bote EBD Bacabal, tá certo? E vai, Escola Bíblica Dominical em Bacabal, e aí você vai estudar, vai ver aí as nossas atividades que estão aí no nosso canal. E nessa lição de número 12, o tema dessa lição para domingo, dia 12, dia 12 já passou, 12... domingo, dia 18, né? 18, foi 11, a próxima aula do domingo passado foi 11, e a próxima aula que vem agora é o dia 18. Posso viver para a glória de Deus? E o nosso textuário da lição está em 1 Coríntios 10:31, que vai dizer: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? E essa nossa lição, ela está dividida, como sempre, as nossas lições, ela é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar a obediência que glorifica a Deus, né? Vai falar, é o nosso primeiro ponto da nossa aula. No nosso segundo ponto, vai trabalhar o subtema vivendo a liberdade cristã com sabedoria. E no terceiro ponto e último, vai trabalhar o tema palavras que glorificam a Deus, né? Além desses pontos da nossa lição que vai ser ministrados na nossa aula, nós temos ainda como propósito, como objetivo, fazer com que os nossos alunos compreendam o valor que tem a obediência. Compreenderem que a obediência, além de ter o seu valor para Deus, ela também glorifica ao nome do Senhor nosso Deus. O nome do Senhor nosso Deus, ele é glorificado em nossa vida todas as vezes que nós nos disponibilizamos para obedecer a sua palavra, tá? E além disso também os nossos alunos vão aprender que é preciso ouvir a liderança cristã com sabedoria, né? Irmãos, falando sobre isso aqui, sobre ouvir a liderança, nós estamos vivendo aí uma geração bastante rebelde no aspecto de não ouvir os seus líderes, de não ouvir. Quando eu falo líder, irmão, não estou me referindo exclusivamente a apenas o pastor, que claro é o líder maior da igreja, é o anjo da igreja, mas estou me referindo à liderança como um todo, à irmã que é dirigente civil de oração, tá certo? Ao irmão que é líder de mocidade, ao irmão que está liderando a um grupo de evangelismo, ao irmão que é professor da escola dominical, ao irmão que é dirigente de congregação. Essa gente que foram levantada por Deus, que foram constituída por Deus para orientar o seu povo, né? E nós vivemos, eu me lembro que antigamente as pessoas, né, tinham mais esse respeito pela liderança, era mais obediente. E como consequência dessa desobediência, nós temos aí a igreja hoje cheia de problemas que poderiam ter sido evitadas se lá na base, lá na ponta ou lá no início, né, o liderado tivesse ouvido o seu dirigente, tivesse ouvido o seu pastor, tivesse ouvido a sua dirigente de oração,
tá certo? Muitas dores de cabeça teriam sido evitadas, né? E é por isso que hoje a sociedade, a igreja, vive esse movimento, essa dinâmica de dificuldade, de problema, porque o povo não quer mais obedecer. E, sobretudo, obedecer à liderança que foi levantada por Deus aqui na terra, né? Mas eu não vejo Deus, como eu vou obedecer a Deus? Está aí a liderança constituída por Ele, meu irmão, para te orientar, para te guiar, para te dar uma palavra sábia, tá certo? Então, essa lição vamos ensinar aos nossos adolescentes que precisamos obedecer, sobretudo, a Deus e, em segundo lugar, a nossa liderança, tá? E porque precisamos usar todas as nossas mãos, todos os meios, para que possamos ser abençoados por Deus, para que a bênção de Deus possa chegar na sua casa e na sua família. Então, esse é o tema da lição de juvenis, que vai dos 15 aos 17 anos. Posso viver para a glória de Deus? Claro, não só pode, como também deve viver para a glória de Deus. Ok, irmão Leomar? Então, esta é a classe de juvenis que está nas minhas mãos e vamos estar estudando esse tema nesta manhã, neste domingo que vem. Portanto, se você é jovem, dos 18 aos 24 anos, não perca, vá para a EBD e seja ricamente abençoado com estes conteúdos, tá bom? Está agora nas minhas mãos a nossa lição de jovens da nossa classe que vai dos 18 a 24 anos, que nesse trimestre está estudando o tema encorajamento, instrução, olha aqui mais uma vez, e conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Estamos estudando no livro de Salmos e você, sem sombra de dúvida, é o nosso convidado jovem para estar nesta manhã de domingo, estudando a palavra de Deus. E nessa lição, nós vamos estar estudando a lição de número 12, né? Portanto, a 12ª lição. Meu Deus, como o tempo passa rápido. E nessa lição vamos estar estudando quanto amo a tua palavra. É o tema da lição da classe de jovens para o dia 18, né? E nesta classe, neste estudo, meus irmãos, você, professor de escola dominical, que está me ouvindo aqui, eu fico preocupado com alguns dos nossos professores, porque o nosso conteúdo didático, irmão, ele já é bem preparado. Nós temos uma equipe de escola dominical, da CPAD, a equipe pedagógica, tá certo? Pessoas estudadas, que entendem realmente o assunto, prepararam a lição já bem mastigadinha para o professor, né? Então, a lição ela está toda fechadinha, no que eu digo no sentido de apresentação, de ministração, que não tem espaço para o professor sair do conteúdo e contar a história de caronchinha. Não tem. Se você fizer isso, você vai estar prejudicando o aprendizado do seu aluno. E ouvindo aqui na nossa conferência regional de escola dominical, o pastor Douglas Batista, né? Ele veio aqui em Bacabal e passou conosco 2 dias ministrando a palavra de Deus sobre a escola dominical, e ele disse que os caracteres é a programação, né, das letras, para você ter uma ideia, as letras, os caracteres da escola, da lição, ela está programada para o professor ministrar a aula dentro de 40 minutos, né? Segundo ele, está programada. Então, dentro desses 40 minutos, você tem esse tempo para ministrar esse conteúdo, se você seguir fielmente. Agora, se você sair dele, pode ser até 3 horas, 2 horas, você não vai conseguir dar a aula, porque você vai ocupar o tempo com outras coisas que não são pertinentes à lição, ao conteúdo, tá bom? Então, nesta aula, o professor tem como objetivo, tá certo? Mostrar o apego do salmista Davi pela palavra de Deus, ou por que não dizer, dos escritores dos salmos, porque não foi só o salmista Davi que escreveu os salmos, tá bom?
você vai compreender que a palavra ilumina o caminho dos justos, tá? E você vai saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais, os desafios que nós vivemos nos dias atuais, tá bom? E aí o resumo dessa lição para você nesta manhã, quero só dizer aqui para você, que resumindo essa lição no seu todo bojo, no seu todo conteúdo, é a meditação diária da Bíblia, que gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória da nossa vida. Então, resumindo a nossa lição, ela vai querer que nós meditamos diariamente sobre a palavra do Senhor nosso Deus, porque essa sabedoria, ela traz discernimento para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã de terça-feira. Meus irmãos, tem nas minhas mãos agora aqui a nossa lição de adultos, que é de 24 a 25 aos 150 anos de idade, que todo esse trimestre trabalhou o tema relacionamentos em famílias, ou em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, né? E o textuário dessa lição ela vai estar em Lucas capítulo 5, versículo 52, que nos diz: e crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e para com os homens, tá? E a verdade prática vai nos dizer: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. E o assunto da lição que vamos estudar é criando filhos saudáveis. Esse é o tema da nossa lição para domingo, dia 18. E como sempre, a nossa lição está dividida em 3 pontos. No primeiro ponto, vamos falar sobre uma família normal. No segundo ponto, vamos falar o modo de criação, da criação de Jesus, né? Como ele foi criado, exemplo da vida do Senhor Jesus Cristo, tá certo? No terceiro ponto, nós vamos falar o tríplice desenvolvimento de Jesus, tá certo? E aí vem a nossa conclusão da nossa lição da nossa escola bíblica dominical, né? Então, uma lição bem importante, tá certo? Que nós vamos ter que estar assim, com os ouvidos, alunos, bem atento para ouvir Deus falando conosco nesta manhã. Na sinopse do tópico 1, vai nos dizer que Jesus crescia em uma família normal e viveu como qualquer criança de Israel, ou viveu como qualquer criança em Israel. Na sinopse 2, nós vamos ver que a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude, né? E na sinopse do tópico 3, vai nos dizer: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, tá bom? Então, queridos pais, está aqui uma lição maravilhosa que vai ser a boca de Deus falando conosco sobre este assunto nesta manhã. Criando filhos saudáveis. E o exemplo aqui vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque hoje, irmão, o que acontece hoje? Eu me lembro, então, na época da eleição, que o então candidato Mourão disse uma coisa que, é claro, toda regra tem exceção, né? Toda regra não é uma regra geral, onde ele atribuiu hoje, muitas vezes, a questão dos filhos hoje não estarem... essa geração de pessoas mal educadas hoje, de pessoas rebeldes hoje, ele atribuiu muitas vezes a má criação dos pais. E ele disse naquele momento que hoje a maioria dos filhos que estavam em penitenciária, que caminhavam pelo nome do crime, era devido a esses filhos estar sendo criadas não com os pais, mas está sendo criado com outras pessoas, tá certo? Que não são seus pais, que não lhes deram a verdadeira educação, que não deram a educação correta. E hoje nós vivemos isto na realidade. Concorde ou não com o Mourão, mas esta é a realidade. Eu sempre costumo dizer assim, que a maioria dos filhos marginais, de pessoas erradas que tem hoje, 50% é formado dentro de casa e 50% formado na rua.
Porque os pais hoje perderam a estribeira, perderam a rédea, não sabem mais criar os filhos, não sabem mais como criar. Olha, gente, isso é inadmissível hoje um pai, viu, Leomar, virar para um filho de 5 ou de 6 anos e dizer, esse menino não tem mais jeito, eu não posso mais com a vida desse menino. Ora, meu irmão, se com 6 anos você abre a sua boquinha para dizer que você não pode com a vida do seu filho, tá perdido o caso, meu querido. Tá perdido totalmente. Porque hoje os pais têm uma preocupação muita em querer ser amiguinho do meu filho. Eu quero ser amiguinha da minha filha. A mãe diz isso. Eu quero ser amiguinha da minha filha. O pai diz isso. Os pais de hoje. O de hoje. Eu quero ser amiguinho do meu filho. Rapaz, tu nem é amigo do teu filho, não. Tu é pai, tu é mãe do teu filho, da tua filha, rapaz. Então você tem que exercer essa autoridade de mãe e de pai. É por isso que tá essa estribeira hoje aí. Então, criando ou gerando filhos saudáveis. Aqui é só um aperitivozinho para você ir à escola dominical e aprender mais da palavra de Deus.